Olá, muito bom dia novamente. Bom dia para você que acompanha a gente pela rádio, pela FM O Dia, a você no interior do nosso estado, ligadinho na programação da TV A Crítica, a você que nos acompanha pela internet por meio do A Crítica Play, por meio do YouTube também. A você que sempre faz a interação conosco nos nossos canais de interação. Nós temos o nosso WhatsApp, 992912167. A Tati está colocando o número aí na sua tela. Temos também a nossa página do Facebook. Põe aqui para o pessoal de casa acompanhar. E aí, por meio do WhatsApp ou por meio do Facebook, você interage com a gente, traz as suas informações, a tua opinião sobre os assuntos que a gente traz aqui. Hoje a gente fala, por exemplo, sobre a decisão dos ministros do Supremo, que por grande maioria, por 5-2, derrubaram a medida provisória do governo que havia suspendido, que havia acabado com o DPVAT. Aquele seguro lá, o seguro obrigatório que a gente paga e o seguro em que as pessoas recebem o valor diante de algum acidente de trânsito, diante de lesões e prejuízos do acidente de trânsito. Pois bem, o Supremo acabou de derrubar essa medida provisória do governo em relação ao DPVAT, viu? No programa de hoje, a gente fala também sobre a morte de um sargento reformado da Polícia Militar, o sargento Brito. Ele foi morto ontem por volta do meio-dia, antes do meio-dia um pouco lá na Feira do Morrinho, no bairro Japim. Eu estive por lá acompanhando este caso. Acabei de receber mensagem de um amigo da família que está na casa onde o velório deve acontecer. Ainda estão aguardando o corpo deste sargento, do sargento Brito chegar no local. O que você acompanha na tela aí são imagens do momento da fuga, olha. No momento da fuga, o homem pula na garupa da moto, ele sai, o piloto sai tentando se equilibrar e eles fogem do local. Isso aí lá no Japim, zona sul da cidade. É possível que esse tenha sido um crime de latrocínio. O roubo seguido de morte, ou morte, o roubo depois, não importa. O que importa é que é um dos tipos de crime com a maior pena no nosso Código Penal. E o que aconteceu com o sargento Brito lá na feira. Ele atuava como segurança, acompanhava alguém que fazia cobrança de açougues. Algumas pessoas lá disseram a mim que toda quinta-feira ele ia lá nessa feira fazer a cobrança e é possível então que os criminosos já soubessem dessa rotina. A gente tem hoje, portanto, essa informação. Vamos trazer as notícias disso, a dinâmica de como esse crime aconteceu, mais esse crime, 2 tiros que vitimaram mais esse pai de família, alguém que já trabalhou a vida inteira servindo a sociedade, continuava trabalhando para complementar a renda, como muitos profissionais continuam fazendo, mesmo depois de serem aposentados, continuam trabalhando e, infelizmente, temos essa notícia. Você pode comentar com a gente sobre essa violência. Ontem eu ouvi também o representante do Sindicato dos Praças, né, do Sindicato dos Cabos e Soldados, se manifestou em relação a isso. Enfim, a gente traz essa notícia. A gente vai falar também sobre a reação do comando da Polícia Militar, de outros comandantes de algumas tropas específicas em relação às declarações do prefeito, que em uma entrevista falou sobre aquela abordagem policial na Zona Sul que resultou na morte de 17 pessoas. 17 pessoas que confrontaram os policiais e que morreram naquela operação. O prefeito fez declarações em relação a essa operação e disse que a polícia atirou nos meninos pelas costas. E disse mais ainda, disse inclusive que a polícia, não falou textualmente que a polícia, mas sugeriu que se sabe que o que aconteceu estava a serviço do Comando Vermelho. Nós temos a manifestação do comando da Polícia Militar, inclusive nas redes sociais, a manifestação do comandante da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, do policiamento especializado, o repúdio em relação a essas declarações do prefeito e a dúvida de todos nós sobre os motivos desta declaração, qual é o objetivo dessas declarações, porque é também um ataque a estas instituições. A gente traz este assunto ainda no programa de hoje, ainda no Manhã no Ar desta sexta-feira, viu? Você pode interagir, mandando a sua opinião, participando com a gente, falando dos assuntos da sua comunidade. A gente começa o programa trazendo notícias da área de segurança, mais precisamente uma agressão e o que é pior, no interior do nosso estado, lá em Maués.
Uma grávida perdeu o bebê após ser agredida pelo próprio companheiro. Agora, a intenção dele era a pior possível, porque essas agressões foram, além de serem covardes, foram direcionadas à barriga da mulher. Chutes na barriga dessa mulher. Deixa eu conversar com a Meixa Piama. Meixa Piama aqui é mãe de quatro filhos, né? Já enfrentou essa gravidez, sabe como é um momento sensível, delicado para toda mulher. Imagina, Meixa Piama, perder o filho em decorrência de uma agressão tão grave e por parte do companheiro, Meixa Piama. Bom dia para você, se é que a gente consegue, a gente precisa, né, ser educado, mas é uma situação realmente complicada, até para a gente fazer aqui enfim. Por favor, Mei, traz as informações. Exatamente, Emanuel, é um absurdo mesmo, só que esse homem aí, o Arlen Sedoff Nunes, de 18 anos, já foi preso na manhã desta quinta-feira, depois de agredir a companheira dele, de 22 anos, que estava grávida de 1 mês, e também agredir o amigo dela. Tudo isso aconteceu no município de Maués, que fica a 276 quilômetros distante aqui da capital. Segundo a polícia, durante essas agressões, esse suspeito fez xingamentos homofóbicos contra o amigo da esposa dele, da ex-companheira dele, e também deu vários chutes na barriga dessa mulher que estava grávida e por conta disso acabou causando aí o aborto espontâneo. Depois dessas agressões ele fugiu, mas os policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar lá do município de Maués foram acionados, começaram a fazer buscas e localizaram o Arlen ali no conjunto da Suabe, no bairro Santa Luzia. Durante a prisão ele confessou aos policiais que estava consumindo entorpecentes há mais de 9 horas e que teve um surto. Ele relatou ainda que estava bebendo com essas vítimas quando ele acabou tendo esse surto e passou a agredir a companheira e também o amigo dela. Depois, a companheira foi atendida no hospital do município, onde o médico não detectou mais o feto. O Arlen foi encaminhado para a delegacia e a polícia relatou que ele já é conhecido, é um elemento de alta periculosidade, inclusive quando ele era menor de idade, ele já teria inclusive matado uma pessoa lá no município de Maués. Ele ficou preso na delegacia e vai permanecer à disposição da justiça. A gente espera, né, Emanuel, que essa moça não tenha mais contato com esse homem, né, porque a gente sabe que muitas mulheres depois ainda voltam para esses suspeitos depois de serem agredidas, o que é um absurdo também. Eu volto com você, Manuel, no estúdio. É praticamente um crime de homicídio, né? Tem uma vida aí que foi interrompida por conta, em decorrência dessa lesão. Mas olha, lá de Maués tem mais notícia e não é notícia boa não, viu? Não é notícia boa não. Um homem foi preso por estuprar a própria filha. Outro estuprador, mas esse foi denunciado pela mãe da menina, Mei. É essa mesma informação que vem também de Maués? Exatamente, Emanuel. A mãe da menina, depois de conversar com essa criança de 9 anos de idade, ela relatou que esses abusos vinham acontecendo há praticamente 1 ano e que num dia anterior, na quarta-feira, ele teria cometido um outro abuso. Foi quando a mãe da menina procurou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar acionou os policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar do município de Maués. Foi quando os policiais começaram a fazer buscas por esse homem e foram até a comunidade Nossa Senhora de Nazaré, onde eles moravam, que é uma área que fica um pouco distante ali do município. Eles foram de lancha, esses policiais, e chegando lá, quando eles avistaram esse homem de 39 anos, suspeito de estuprar a própria filha de 9 anos, o que aconteceu? Ele tentou fugir ali dos policiais, tentou não ser preso, só que os policiais foram mais rápidos, conseguiram deter esse homem. Ele foi encaminhado para a delegacia do município, onde ele vai responder por esse crime. A gente espera que ele fique preso, porque o pai geralmente é para proteger os filhos. Mas nesse caso, esse homem aí, desculpa, Emanuel, mas é um monstro. Eu volto com você, Emanuel, aí no estúdio. Proteção é o mínimo que se espera de um pai, né, Meixa Piama? É o mínimo
que se esperar da atuação de alguém responsável também por trazer alguém ao mundo. May, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu continuo falando sobre casos de estupro, desta vez aqui na capital, e é outro caso absurdo. Vejam, uma adolescente de 14 anos foi estuprada após ter a casa invadida por um desconhecido, mas que pra gente não é mais desconhecido não. Esta pessoa que aparece na tela aqui, põe tela cheia, Caio, por favor. Este aí é o desconhecido. Sabe o que ele fez? De acordo com a polícia, ele invadiu a casa da menina. Lá onde estava ela e a avó dormindo no mesmo cômodo. Ele cometeu o estupro e ainda roubou o celular da avó desta adolescente. Eu estive na especializada em proteção à criança e ao adolescente, falei com a delegada, a gente tem um vídeo. O suspeito está preso aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Wesley Vasconcelos é suspeito dos crimes de estupro e roubo. Ele teria invadido uma casa na zona sul da cidade, lá na Betânia, pela janela, e dentro deste imóvel cometeu a violência contra uma adolescente de 14 anos. A delegada Joyce Coelhos, que responde aqui pela especializada em proteção à criança e ao adolescente, traz as informações para a gente. Delegada, deliberadamente ele decidiu invadir a casa e cometer esse crime? Sim, na realidade a família estava dormindo, a vítima dormia juntamente com a avó. No momento em que se assustaram com a entrada desse elemento pela janela e, mediante ameaça com uma faca, acabou consumando a violência sexual na adolescente de 14 anos e, em seguida, ao fugir, ainda efetuou um roubo, subtraindo o aparelho celular da avó da vítima, ou seja, uma situação absurda em que a vítima acaba sofrendo vários traumas, inclusive já não bastasse o trauma grande da violência sexual, ainda ser ameaçada de morte com uma faca, e aí há entre todo esse contexto. Só que de imediato acionaram a SICOM, que acabou efetuando a detenção dele aí ainda nas áreas próximas. Ele, ao ser ouvido, ao ser questionado, ele admite o roubo do aparelho celular, mas nega a violência sexual. Entretanto, a gente já percebeu no sistema que ele tem outros boletins de ocorrência do mesmo crime, ou seja, ele é contumaz aí em roubos e furtos, e diz que acabou perdendo esse celular para o pessoal da Boca. Delegada, mas a violência cometida contra a adolescente está confirmada, está comprovada? Sim, apesar dele ter negado a violência sexual, infelizmente essa violência já está constatada em laudo pericial, por isso ele está sendo flagranteado por roubo e estupro mediante grave ameaça e violência. É possível saber se as vítimas tinham conhecimento de quem era esse homem? Bom, no primeiro momento, ela fala que é um desconhecido e até na fala, nessa escuta, ela ainda vai passar também pela escuta psicológica para a gente poder pormenorizar esses detalhes. Mas assim que acionaram, é um desconhecido que invadiu a janela e acabou perpetrando essa violência. Considerando que, da forma como foi realizada a violência, é possível que ele faça isso, uma vez que já é contumaz em roubos, afirma que deve para a Boca, que quiseram furá-lo para tomar o celular, ou seja, ele já tem todo um contexto aí, né, nesses crimes, então é importante que se haja outras vítimas que elas também o denunciem. Pode ser desconhecido para essas vítimas, mas é muito provável que já tivesse passado no local, observado a casa, visto uma forma de invadir, visualizado as vítimas, inclusive, e o que é pior, pelo costume já de invadir casas, e eu estou falando que tem costume de fazer esse tipo de invasão, pelos antecedentes, pelos registros já na polícia, de roubos, de furtos, de invasões a casas, é provável que já tenha cometido esse crime antes. Imagina você invadir a casa de alguém com uma faca na mão, cometer um estupro, levar um celular e agir de uma maneira natural e depois ah, não, era só o celular porque eu queria drogas lá na Bocada. E na Bocada levaram o meu celular. Foi isso que ele disse. A polícia não recuperou o celular, não. Ele disse que perdeu para traficantes lá, que o aguentaram e tomaram o celular dele. Conversa fiada. O que nós temos como resultado disso? Uma adolescente de 14 anos estuprada na madrugada lá na Zona Sul. É um crime bárbaro e absurdo. Tem realmente que responder, viu? E ontem à noite, um jovem de 20 anos foi morto com 36 facadas e pedradas em um beco no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus.
Paulo Sandro, mais conhecido como Caçula, de 20 anos, estava andando aqui pelo Beco São Mateus, no Terra Nova, na zona norte de Manaus, quando foi surpreendido por 3 homens. De acordo com as informações repassadas pelos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam esta ocorrência, o Paulo, ele estava chegando aqui pela região quando 3 homens, 3 suspeitos, o aguardavam neste ponto. Todos estavam armados com facas e também com uma pedra. O crime foi repassado por volta de 16h30, né, onde informaram que havia um homem possivelmente sido vítima de arma branca. Né. Rapidamente nós deslocamos uma equipe até o local e constatamos o fato. Ele não só sofreu ferimentos por arma branca, como através de pedras também. Né. Foi acionado o SAMU até o local, infelizmente, quando o SAMU chegou, o cidadão já estava sem vida, né? E até então tentamos ali colher algumas informações, porém a população aqui, eu acho que é amedrontada com a situação, não nos repassou nada mais detalhado, né? A família não se pronunciou sobre nenhuma suspeita, foi feito contato com a família quando eles chegaram até o local, não tem nenhuma suspeita, não citaram nenhum nome possível do caso, mas a população repassou algumas informações, inclusive com nomes, né, que nós estaremos repassando para a Polícia Civil para fazer a investigação. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica, foram mais de 30 facadas. No total, 36 perfurações foram encontradas durante a perícia feita aqui no local, no Beco São Mateus. Conforme a polícia, esse crime deve ser investigado, já que 3 pessoas estavam o aguardando e não se sabe ao certo o que teria motivado esta morte. Além das facadas, os suspeitos usaram aquela pedra para realizar aí os golpes no corpo do Paulo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve aqui no local, recolheu alguns objetos usados nesse crime, como uma faca, e também fez imagens de todo o cenário deste crime. O corpo do Paulo foi removido pelo Instituto Médico Legal. É uma imagem muito forte, né? Mesmo censurada, é uma imagem muito forte. E a gente está vendo pela televisão. Os moradores lá do Terra Nova, desse beco, dessa área, estavam vendo lá no beco, no caminho de casa, na frente de casa, do lado do quintal de casa, do lado da própria casa. É uma parede de uma casa aí onde o assassinato aconteceu. As execuções em relação aos crimes de tráfico de drogas, as dívidas, os acertos de conta que a gente tem visto pelas ruas da nossa cidade, geralmente são execuções com a utilização de arma de fogo, né? Os donos das bocas, onde tem uma boca de fumo tem uma arma. Este crime aqui, que parece ser algum tipo de acerto mesmo, né? Já estavam combinados, preparados, uma tocaia para tirar a vida deste homem aí, não está claro do que se trata, mas a investigação certamente irá determinar quem são os assassinos e o motivo de tanta violência, viu? E por falar em violência, um policial aposentado foi vítima de latrocínio lá na Feira do Morrinho, no bairro Japim, aqui na Zona Sul. O sargento, segundo informações que a gente apurou no local, ele atuava como segurança em ações de cobrança relacionadas à venda de carne, açougues. A fuga dos suspeitos foi flagrada por uma câmera de vigilância. Essas imagens aí, inclusive de câmeras instaladas na própria feira. Algumas estavam funcionando, outras não. Se todas estivessem funcionando, certamente teríamos o flagrante do momento do crime, porque tem câmera apontada para o lugar onde o sargento Brito foi atingido com os disparos. Eu estive lá, a gente fez uma reportagem e acompanha a partir de agora. A suspeita é de que pelo menos 2 criminosos tenham entrado aqui na Feira do Morrinho, no bairro Japim, na Japinlândia, na zona sul da cidade, um por lá e outro por aqui. E este foi o exato local onde o sargento Brito foi executado a tiros. As informações que conseguimos apurar aqui no local é de que o sargento Brito trabalhava como segurança e acompanhava alguém que fazia cobranças de açougues. Cobranças em relação à carne distribuída para esses açougues e que, portanto, estaria com a determinada quantia em dinheiro ainda que não foi precisada. Os criminosos então fizeram uma abordagem neste local e, de acordo com a perícia, foram 2 tiros. Um tiro que atingiu o peito
outro tiro que atingiu as costas. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado e aqui os técnicos do SAMU atestaram o óbito. A polícia militar esteve no local, fechou a feira. Esses boxes aqui estavam abertos na hora deste crime. Aqui na área interna da feira, há pelo menos 2 câmeras de vigilância que poderiam ter registrado este crime. Esta câmera aqui, que fica exatamente de frente para o local onde o sargento Brito foi executado, o sargento Ronaldo Ferreira Correia Brito foi executado, e aquela outra câmera ali, que pega uma visão geral do corredor principal aqui da Feira do Morrinho. Acontece, pelas informações que nós temos, que estas câmeras não estão funcionando. Nós tivemos acesso a outras imagens, imagens da área externa da feira, que mostram o momento em que 3 homens fogem do local em uma moto. Logo na esquina da feira, 2 deles sobem na moto. Um terceiro sai correndo do prédio, pode ser que este tenha sido o atirador. Ele sai do prédio, sobe na garupa da moto, os 3 fogem, o piloto ainda se desequilibra um pouco, mas eles conseguem fugir daqui. Eles saem aqui pela rua principal na frente da Feira do Japim, vão até a Rua Portugal e lá na Rua Portugal, outras câmeras de vigilância também os registraram. E as pessoas fizeram foto dessas imagens, onde é possível identificar melhor esses suspeitos. O piloto da moto, inclusive, não se preocupa em esconder o rosto. Ele leva o capacete no braço. O que nos deixa chocados, o que nos faz parecer absurdo vejam bem, dentro de uma feira, dentro do local público, onde tem muitas pessoas, 3 indivíduos abordaram esse policial. Esse policial com certeza deve ter reagido e recebeu um tiro. E as câmeras que estão lá, as principais que poderiam ver na hora do disparo, elas não conseguiram, não estavam funcionando. Só que foi observado, foi na hora que eles fugiram, 3 indivíduos fugindo de uma feira em uma só moto. A moto quase não pega. Olha esse absurdo, 3 indivíduos assassinaram o pai de família, levaram sua arma, levaram o dinheiro e fugiram aí tranquilamente numa moto. 3 numa moto só e infelizmente não tivemos êxito em prendê-los. Precisam ser presos. A gente tem uma das imagens que os flagrou de frente, já em uma outra rua. Essa imagem, põe na tela cheia, Caio, por favor. Essa imagem aqui, isso aí já não é na mesma rua da feira não, já é numa outra rua, na Rua Portugal, lá no Japim, por onde a rota de fuga utilizada por eles. Os 3 nesta moto, a moto não tem restrição de roupa, pelo menos neste momento, mas o histórico desta moto, agora de 2019, por exemplo, ela já foi apreendida por ter sido utilizada em um caso de tráfico de drogas. Em outubro, houve a denúncia de que ela foi roubada, ela teve restrição. Em outubro mesmo ela foi recuperada, saiu a restrição e agora a gente está vendo esse veículo mais uma vez sendo utilizado como dando fuga a 3 criminosos suspeitos de terem assassinado o sargento Brito. Esses homens são suspeitos de terem assassinado o sargento Brito. E quando a gente olha essas imagens e que eu vejo alguém que está dando condição de fuga aos comparsas, porque o segundo, depois do piloto da moto, subiu na esquina da rua, no canto da feira. O último, nós vimos a imagem aí, quando ele sai correndo da feira, isso é o último a subir na garupa da moto, e o piloto sai, inclusive, tentando se equilibrar depois disso. O que chama minha atenção é que o piloto da moto, que está aí bem vestido, né? Calças compridas, camisa de manga comprida, ele poderia ter colocado o capacete na cabeça para dificultar a identificação dele. Mas nem isso ele se preocupou. Não estavam preocupados em serem reconhecidos ou não. Não estão preocupados em matar um trabalhador, um pai de família, em uma feira, num local público, com uma grande movimentação de pessoas. No boxe, inclusive, ao lado de onde o sargento foi executado, havia lá uma vendedora com uma filhinha pequena. O tiro pode ter quebrado a vidraça de um móvel que fica bem no canto mesmo do boxe dessa senhora, que, desesperada depois de entender o que tinha acontecido, correu para apanhar o filho. Ou seja, eles cometeram este assassinato, latrocínio, ou seja lá o que for, num local público,
Durante o dia, não era nem meio-dia. Muita movimentação naquele local. A gente viu não só apenas porque cena de crime chama muita gente, muito curioso, mas é porque, de fato, é um local muito movimentado lá na Japinlândia. Estão aí, olha, de rosto limpo, sem vergonha, sem medo, sem nenhuma intimidação de aparecer nos veículos de comunicação ou para a comunidade, mesmo depois de terem cometido um dos crimes mais graves do nosso Código Penal. Mesmo depois de terem tirado a vida de uma pessoa e terem planejado isso, terem pensado, terem se preparado, ido lá e executado e fugido do local, em nenhum momento estão preocupados. O que pode sinalizar, meus amigos, que já fizeram isso outras vezes e que têm disposição, inclusive, para continuar fazendo. E nós aqui temos um papel, o papel de divulgar, de falar sobre isso, porque temos uma responsabilidade compartilhada, todos nós, eu aqui, nossa equipe que faz esse trabalho, você aí em casa que acompanha a nossa programação, todos nós partilhamos de uma responsabilidade, de um compromisso, que é denunciar. Denunciar pessoas que estão aí agindo contra a sociedade. Foi esse trabalhador, ontem foi o sargento, hoje pode ser qualquer um de nós. Qualquer cidadão está sujeito a ser vítima de crimes desta natureza, a ser vítima de pessoas que se comportam desta forma. Eles serão, quando presos, serão julgados conforme as nossas leis, assim como todos nós devemos ou deveremos estar submetidos a estas leis, mas as pessoas que não andam de acordo com essas regras, precisam ser responsabilizados. É dever do Estado, a segurança pública, é dever do Estado, pelo que diz a Constituição. Mas a segurança é responsabilidade, compromisso de todos nós. E eu gostaria de aproveitar aqui para, em nome de todos nós, oferecermos os nossos sentimentos, os pêsames à família do Sargento Brito. Um casal em situação de rua ficou ferido ontem à noite após ser atropelado na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul aqui da capital. Quem vai trazer os detalhes deste caso é o Rafael Tavares. Um acidente de trânsito envolvendo este veículo modelo Jetta, aqui na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, deixou um casal de moradores de rua ferido na noite desta quinta-feira. De acordo com as informações repassadas pelos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária, este veículo trafegava no sentido bairro centro da via. Foi quando, ali, próximo a uma faculdade particular aqui da região, colidiu com uma moradora de rua de 22 anos. Em seguida, teria atingido de forma leve esse homem que não teve a identidade revelada. Depois dessa colisão, este veículo ainda teria colidido com um carro modelo Siena e só depois disso capotado diversas vezes e parado aqui no meio-fio da Avenida Djalma Batista. Depois dessa situação, o veículo ficou nesse estado, totalmente avariado, retrovisores quebrados, rodas empenadas e a situação dentro do veículo ainda é pior, porque vidro para tudo que foi lado. Segundo a polícia também, o motorista deste veículo foi atendido, recebeu atendimento médico e foi levado junto com esse casal para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da cidade. Segundo as testemunhas passaram informações para a gente que o veículo Jetta vinha na direção bairro centro, aí ia atravessando dois moradores de rua na via, foi quando ocorreu o atropelamento. Em seguida, após o atropelamento, bateu também no veículo Siena, que está ali encostado. Ato contínuo, ocorreu o capotamento do veículo. Quando nós chegamos aqui, o condutor do Jetta já havia sido socorrido já. Quanto à moradora de rua, ela tinha um machucado aparentemente grave no pé. O veículo deve ser removido aqui do local do acidente por um guincho, que deve ser acionado aí pelos proprietários deste veículo. Os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus estão posicionados e fizeram todo um trabalho para que os motoristas que trafegam por essa região possam passar com cuidado. A gente já vê
que em determinado momento o trânsito aqui no local fica um pouco complicado, porque é preciso fazer um desvio para que os veículos possam passar, e esse desvio só deve sair daqui do local depois que este veículo for retirado aqui da região. E olha, por falar em acidente de trânsito, o Tribunal Superior Federal votou ontem, foi o Supremo, não foi, minha diretora? Foi o Supremo Tribunal Federal que votou ontem a medida provisória do governo federal que havia terminado com o DPVAT, né, o seguro obrigatório para quem é vítima de acidentes de trânsito. Esse caso foi parar lá no STF após uma medida provisória do presidente. Agora, eu vou conversar melhor sobre este assunto para entender como votaram os ministros e qual o efeito disso com o Leon Furtado. Traz o Leon Furtado aqui para a gente, por favor. Muito bom dia, Leon. Leon, qual foi a justificativa da maioria dos ministros para derrubar essa medida do governo? Pois é, Manuel, um ótimo dia para você e a todos. Olha, ontem eles votaram lá no plenário do Supremo Tribunal Federal e ficou assim, da seguinte forma: 5 ministros acabaram votando pela suspensão e 3 desses ministros votaram contra. O relator dessa ação, o ministro Edson Fachin, atendeu ao pedido da rede e foi seguido pelos colegas Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Dias Toffoli e também Luiz Fux. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e também Celso Melo rejeitaram o pedido de suspensão dessa medida provisória que havia sido alterada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11 de novembro. Ele justificou que esse seguro teria sido alterado justamente por conta dos altos índices de fraudes e os elevados custos operacionais. O DPVAT, que foi criado em 1974, Emanuel, vinha aí trazendo uma indenização para todos os acidentados no trânsito. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos foram 4,5 milhões de brasileiros acidentados no trânsito que receberam essa indenização. Desse número, 485 mil, infelizmente, tiveram aí uma morte fatal. Então a gente segue acompanhando toda essa situação aí da medida que agora foi suspensa e talvez tenha um novo desenrolar, um novo capítulo já para o início do próximo ano. Emanuel, de volta com você no estúdio. Ok, Leon, muito obrigado pela tua participação, pelas informações que você traz aqui para a gente. Até daqui a pouco eu volto a conversar com você, viu? O entendimento dos ministros do Supremo é também no sentido de que eles não concordam que esse tipo de medida deva ser tomada pelo presidente, pela caneta do presidente, por meio da medida provisória. E sim, como se trata de uma lei, no entendimento dos ministros, deveria ser algo discutido no Congresso Nacional, que é quem deveria legislar. Este é o entendimento da maioria dos ministros do Supremo que tomaram essa decisão, derrubando a medida provisória. 3 homens e uma garota de programa foram presos na zona norte da cidade no momento em que se preparavam para assaltar um posto de combustíveis. Segundo a polícia, na hora da abordagem, eles estavam com uma arma falsa. Este é o carro da orgia e do crime. Isso mesmo, os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram prender 3 homens e uma mulher que se apresentou para os policiais como garota de programa. De acordo com a polícia, toda essa situação aconteceu ali no Santa Etelvina, na zona norte da cidade. De acordo com os policiais, este veículo estava com os 3 homens e a mulher parado em um posto. Eles iriam praticar um assalto. Iriam roubar toda a renda do dia. Mas os policiais, sabendo de toda a situação, foram até o local, perceberam as atitudes suspeitas do grupo e resolveram fazer a abordagem no veículo. Depois dessa situação, esses foram identificados como Thalisson Messias da Silva Maia, de 22 anos, William Barreto da Silva, de 26 anos, Raimundo Gomes Marques, de 26 anos e Beatriz da Costa Fonseca, de 20 anos. Eles estavam todos dentro desse veículo quando a ação policial aconteceu. E aí foi encontrado
uma espécie de arma, de brinquedo, aquelas usadas em uma espécie de videogame. Foi feita a abordagem no posto de gasolina, ele já se encontrava no posto de gasolina. E na abordagem foi localizado dentro do veículo um simulacro de arma de fogo. Foi feita a abordagem, no momento foi dada voz de prisão, os acusados sendo conduzidos ao 6º dia para os procedimentos cabíveis. O simulacro se encontrava com a mulher, né? Segundo informações, ela é garota de programa, iriam roubar o posto de gasolina. Um dos acusados já se encontra com 2 passagens, tráfico de droga e roubo. Depois de toda essa situação, o carro foi apreendido e esse grupo foi trazido para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde está sendo apresentado aos policiais. E agora vão passar a noite na delegacia. Passaram a noite, né, na delegacia, dormiram lá. Viram como entraram todos unidos? Não estavam unidos no carro? Bota na tela cheia, Caio, por favor. Na tela cheia, as imagens. Olha aí a simulação, né, a réplica de uma arma de fogo. Acho que na hora do crime, ninguém dá para... Olha aí, todos unidos. Não estavam unidos dentro do carro, né? Todos juntinhos dentro do carro, se preparando para cometer crime. Sim, meu amigo, porque quem anda com uma réplica de arma de fogo dentro de um veículo nessas condições só pode estar com má intenção. Só pode estar com má intenção. Poderiam estar numa festa, poderiam estar num bar, poderiam estar mesmo lá no posto de combustíveis, fazendo o que muita gente faz em postos de combustível. Tem gente que se reúne os amigos, está lá. A polícia faz abordagem, nem por isso ninguém é preso. Para a polícia chegar a prender, é porque boa coisa não estavam aprontando. Boa coisa não estavam aprontando. E aí os 4 passaram a noite. Vou passar a noite. É flagrante? É o quê? Roubo tentado nesse caso, né? Eles não chegaram a concluir a ação. Daqui a pouco estão na rua de novo. A verdade é essa, daqui a pouco estão nas ruas novamente. Novamente. Talvez nem precisem pagar a multa, alguma coisa assim, é um termo circunstanciado, é basicamente isso. Basicamente isso. A arma falsa, por exemplo, eles sequer vão responder por isso. Não é uma arma de fogo, não oferece o risco real, por se tratar de uma imitação, sequer vão responder por isso. Não é colocado, a nossa legislação não considera os danos e os prejuízos que alguém com uma réplica de arma de fogo pode causar para uma vítima. Prejuízos financeiros, prejuízos psicológicos, abalos psicológicos. Os motoristas de ônibus que o digam, quando tem uma arma apontada para a cabeça, não importa se é simulacro, como se diz, se é uma réplica, se é falsa ou não. É uma arma que está apontada para a cabeça de alguém. Como é que fica? Você já teve uma arma apontada para você? Para saber quem já teve uma arma apontada para si sabe. Infelizmente, os nossos legisladores, aqueles que já tiveram, que já andaram de ônibus, que vieram de comunidades mais pobres, às vezes quando chegam lá se esquecem dessa realidade. E tem muita gente que sequer viveu essas condições. Sequer viveu. Olha aí a arma. A arma está apontada para a gente. Olha a posição da arma. Deixa eu vir mais para cá assim. Olha aí, ó. Está apontada para mim a arma. Isso é coisa do Caio, né? Está apontada para mim a arma está apontada para nós, meus amigos. E quando a arma está apontada para cada um de nós, você saberia, sinceramente, você saberia distinguir se é falso ou se é verdadeiro, se alguém estivesse empunhando essa pistola para você? E a nossa legislação não diz nada, não tem nada. O cara foi preso, está com arma falsa e fica por isso mesmo. É porte de quê? Porte de brinquedo? Alguém é condenado por porte de brinquedo? Mas é porque o legislador não considera a realidade dos fatos, não considera o que as pessoas estão sofrendo nas ruas. E infelizmente não é só aqui na capital do Amazonas, não. Por todo o nosso país, esse comportamento se repete. E aí os 4, se não forem responsabilizados, muito pelo menos hoje eles ficaram juntinhos, entraram ali de mãos dadas dentro da delegacia, unidos pela algema, consequência da atividade deles, passaram a noite unidos na cela. Vamos ver o que acontece com eles, se deu para pensar um pouquinho na delegacia essa noite ou se não. Vamos seguir aqui com as reportagens. Uma traficante suspeita de comandar uma organização criminosa lá em Roraima, foragida de Rorainópolis. Essa moça aí, essa senhora aí, foi presa aqui em Manaus durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DSO, em parceria com autoridades lá de Roraima. Esta moça
é suspeita ainda de ordenar, você não vai acreditar no que eu vou dizer. Essa pessoa aí que nós estamos vendo é suspeita de ordenar 5 homicídios. Será mandante de 5 homicídios. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Ela adorava ostentar nas festas, fazia vídeos para publicar nas suas redes sociais. E muitas das vezes, quando ia para esses lugares, ela deixava a filha sozinha em casa. Ela sempre vivia nesses forrós aqui da cidade de Manaus, né? Até mais um crime que a gente vai colocar para ela responder. Ela tem muitos vídeos em redes sociais. E aí o fato é que ela abandonava essa criança, né? Que era para... Ela tem a guarda, né? Que ela é mãe. E deixava essa criança também sozinha em casa e ia para esses forrós vender cocaína, né? Essa era a vida de Drica, mais conhecida no mundo do crime. O nome dela mesmo real é Adria Rita Oliveira da Costa, de 28 anos. Ela que foi presa na Rua Natal, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Durante a chegada dos policiais do DRCO, eles encontraram também na residência dela 150 trouxinhas de cocaína, além também de munições calibre 38 e uma balança de precisão. A Adria, como é conhecida, ela é suspeita de comandar uma organização criminosa no sul de Roraima. Depois que o marido dela foi preso, ela passou a comandar todo o tráfico de drogas. Ela é foragida de Rorainópolis e estava escondida aqui em Manaus. A gente fez essa operação em conjunto com a polícia de Roraima, que toda semana, né, ou no máximo de 10 em 10 dias, ela levava de 1 a 2 quilos de cocaína lá para o município. Ela confessa o crime, doutor? Ela confessa o crime, né? Se diz usuária, e o pior de tudo que ela tentou, até uma vergonha que eu vou falar agora, ela tentou dizer que era da filha dela de 7 anos, né? Ela tentou dizer que a cocaína que a gente encontrou na casa dela, com ela, que a gente abordou no horário legal, né? Nós invadimos a residência dela no horário permitido pela lei. E lá estava só ela e uma criança de 7 anos, ela não tentou dizer que a cocaína era da criança, né? O meio quilo de cocaína que a gente achou. Para a polícia, a Adria confessou que a cada 10 a 20 dias ela vinha do sul de Roraima para a capital amazonense. Daqui, ela encaminhava entorpecentes para a cidade de Roraima. Rita também é suspeita de vários homicídios. O que acontecia? Ela acabava mandando executar algumas pessoas ligadas aí ao tráfico de drogas, principalmente aquelas pessoas que estariam devendo à facção. Ela já tem 5 homicídios para responder por conta dessas ordens derivadas dela, lá no município de Nova Colina. Então daí o mandado de prisão, mais o tráfico de drogas e a associação para o crime. E agora aqui em Manaus também, depois que nós fizemos a abordagem nela ontem, localizamos com ela também meio quilo de cocaína que ela vendia também aqui em Manaus. A Adria Rita, mais conhecida como Drica, está presa nas dependências aqui da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Daqui, ela será levada para um presídio, onde deve permanecer à disposição da Justiça. Ela foi flagranteada, né, segue para a audiência de custódia, mas independentemente do resultado da audiência de custódia, ela vai permanecer presa porque ela já tem mandado de outra comarca. Drica bandidona, né? Aqui na TV A Crítica a gente tem uma Drica também, né? É a macetona da nossa aqui. Essa aqui é a bandidona. Você viu aí? Tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, isso só lá em Roraima. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, agora por tráfico de drogas. O que levaria alguém, vamos lá, alguém, uma mãe, não é qualquer pessoa não, nós estamos falando de uma mãe, dizer para a polícia que a droga, que o meio quilo de cocaína, não é qualquer droga não, tá? Que o meio quilo de cocaína é o tipo de droga que se vende para festa de bacana, tá bom? Porque a molecada, a peãozada, quem é liso não consegue pagar cocaína, não. Cocaína a gente vê em festas, como essas aí do fim de setembro, em condomínio fechado, que a gente tem
se tornou, inclusive, essa festa aí do fim de setembro, ficou bem conhecida na nossa região aqui. A cocaína é droga para esse tipo de cliente. É esse tipo de cliente que financia esse comércio ilegal. E o que leva uma mãe a dizer para a polícia, não, é da minha filha, de 7 anos, está dizendo o quê? Que a filha dela é que é a viciada? É um absurdo que o tráfico de drogas, o que o envolvimento com o tráfico de drogas faz com as pessoas. Qualquer tipo de conceito moral, qualquer tipo de ética, qualquer tipo de comportamento ético é simplesmente destruído. Em nome de quê? Em nome das drogas, em nome do dinheiro que vem das drogas? O que tem de tão precioso para essas pessoas que colocam em risco a própria vida, que estão morrendo todos os dias nas ruas, que envolve os seus familiares? O que faz uma mãe envolver a própria filha de 7 anos numa coisa tão nojenta como esta? Felizmente, essa importação aí de traficantes aqui de Roraima para Manaus não deu certo. O DSO agiu, prendeu, e aí ela tem crime aqui agora, vai ter que responder pelo tráfico de droga aqui agora, porque essa droga que ela tentou atribuir à filha não colou para a polícia não, como a gente acabou de ouvir o delegado declarando aí, ela vai ter que responder. Então já tem esse crime aqui. Vamos ver se ela vai ficar no nosso sistema ou se será encaminhada para Roraima para responder pelos crimes dos quais ela é investigada, é suspeita por lá. Homicídio. Drica bandidona mesmo, viu? E olha, daqui a pouco a gente repercute aqui também uma declaração do prefeito da cidade de Manaus, o senhor Arthur Neto, em relação a uma operação da polícia militar, lá na zona sul da cidade. Aquela operação que resultou na morte de 17 pessoas que, de acordo com a polícia, essas 17 pessoas enfrentaram os policiais, entraram em confronto, houve troca de tiros. Nenhum policial se feriu, sequer um arranhão, mas os 17 morreram. E nas falas do senhor prefeito, os jovens, como ele disse, foram atingidos pelas costas. É como se a polícia estivesse chegando atingido pelas costas na fala do prefeito. E o que é pior, nesta fala o prefeito sugere que a atuação policial foi realizada em favor de determinado grupo de criminosos, em favor de uma determinada quadrilha, de uma dessas quadrilhas que está lutando aí pelo controle do crime, pelo controle do tráfico naquela região da Zona Sul. Estas declarações, apesar de curtas, elas provocaram reações da corporação, dos comandantes da corporação. A gente daqui a pouco fala um pouco sobre essas reações. São declarações muito sérias, muito graves, que inclusive, se aprovas por parte do prefeito como uma autoridade, são declarações que deveriam ter sido denunciadas ao Ministério Público, denunciadas à Corregedoria, encaminhadas de forma processual mesmo, e não serem declarações feitas à imprensa de maneira, me parece, irresponsável, porque trata-se de autoridade, uma autoridade pública, falando de instituições públicas, instituições da área de segurança, uma declaração que, se for levada a sério, ou se fosse levada a sério, poderia inclusive causar uma crise no nosso sistema de segurança, que é uma área que a gente já não está lá muito bem. Então, estamos aqui já, o programa, começamos às 6 da manhã e até agora falando de casos de polícia, de casos de violência, a gravidade da nossa segurança pública. A situação já está tão complicada para a gente ainda ter que enfrentar esse tipo de situação. Se é de fato comprovado, se são denúncias comprovadas, alguém como uma autoridade que se posiciona diante disso, precisa encaminhar, formalizar a denúncia. E aí é óbvio que isso vai parar na mídia, porque se há uma denúncia no Ministério Público, há uma denúncia na Corregedoria, onde quer que seja, isso vai parar sim na mídia. Mas fazer ilações desta forma, pois o comando se manifestou, daqui a pouco a gente traz o posicionamento da corporação em relação a essas declarações, viu? E lá no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, um casal foi preso por tráfico de drogas. Agora, na casa desses dois aí, a polícia apreendeu entorpecentes, dinheiro, um tablet e celulares. Os filhos do casal
2 crianças, uma de 3 meses e outra de 3 anos, também foram resgatadas. E o que é pior, sabe por que foram resgatadas? Porque elas apresentavam sinais de maus tratos. Antes da gente ver a reportagem, corta para mim aqui, Caio, um instante, por favor. Quem está no sítio é o Piranha, né? É o Piranha. O Caio está aqui no estúdio, inclusive, olhando para mim, ó. Piranha, desculpa, Piranha. Mas olha só, ainda há pouco a gente traz a reportagem da Drica, atribuindo a culpa, atribuindo a posse da droga à filha de 7 anos. Olha o que nós estamos trazendo agora, o casal preso na Zona Oeste. Preso, e quando a polícia faz a abordagem, encontra drogas, encontra outras crianças em situação de maus tratos que precisaram ser resgatadas. Para a gente ver o nível de alienação do compromisso, da responsabilidade social, da responsabilidade de pais em relação aos próprios filhos, alienação provocada pelo envolvimento com as drogas. Vamos assistir a reportagem? Eles estão assim, ó, juntos no amor e também no tráfico de drogas. Esse casal aqui que você está vendo foi preso pelos policiais aqui do 21º Distrito Integrado de Polícia, ali na rua Ambrósio Aires, antiga Rua da Cachoeira, no bairro São Jorge, na zona oeste da capital. A mulher foi identificada como Alexandra Mendes da Silva, de 22 anos, e o Maurício Barbosa da Silva, também de 22. Os policiais já estavam fazendo uma investigação desse casal. Eles receberam várias denúncias de pessoas ali da área do bairro do São Jorge, informando que esse casal aqui traficava drogas. Durante a chegada da polícia, eles encontraram 123 porções de maconha, 30 de cocaína e mais celulares e uma quantia de R$ 411, provenientes aí do tráfico de drogas. Durante também a chegada dos policiais, os filhos do casal estavam na residência. Uma menina de 3 meses e um menino de 3 anos de idade, em estado de calamidade. Essas crianças já foram levadas pelo Conselho Tutelar. O Maurício já tem passagens pela polícia durante os anos de 2018 e 2019. Ele já foi preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas, né, Maurício? Olha, a Alexandra Mendes é companheira do Maurício, ela também de 22 anos. Alexandra, você não tem remorso dos seus filhos? A sua filha foi levada para um abrigo? Você não está arrependida pelos seus filhos? Não tem nada a ver, não. A droga, você confessa que era sua? Era minha essa droga aí, né? Não tem nada a ver, não. Nossa, tava cuidando dos meus filhos lá, mano. A droga é minha, eu que trafico. Há quanto tempo você trafica ali na área, Maurício? Desde quando eu saí, mano. Não achava melhor arrumar um outro trabalho para sustentar os teus filhos? Não declarar, não. Segundo informações da polícia, na vez passada que o Maurício foi preso, a Alexandra também estava no momento da prisão, mas não foi indiciada. Esse material que você está vendo foi o material apreendido, esse casal que já vinha sendo investigado. E o mais triste nessa história é que no momento da chegada dos policiais, os 2 filhos do casal também estavam na residência. Segundo a polícia, essas crianças estavam ali com fome e também tinham marcas ali de maus tratos. Os pés das crianças estavam todos mordidos ali por insetos da residência. O detalhe é que as crianças já foram encaminhadas para um abrigo aqui da cidade, foram levadas pelos conselheiros tutelares aqui da zona oeste da capital. E agora a Alexandra Mendes da Silva e o Maurício Barbosa da Silva, ambos de 22 anos, vão seguir aí para presídios da capital. Só que esse amor, ele vai ser desmembrado, porque a Alexandra vai para o presídio feminino e o Maurício para o masculino. E ninguém se preocupa com as crianças, né? O corpo de uma jovem de aproximadamente 20 anos foi encontrado em um córrego lá no bairro Novo Aleixo. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço e teve os cabelos raspados pelos assassinos.
O corpo foi encontrado dentro de um pequeno córrego que fica nos fundos de uma casa aqui na rua Galileia, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Por volta das 9h30 da manhã, moradores da área acabaram encontrando essa jovem que tem aparentemente entre 18 e 20 anos. Segundo informações dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, assim que eles chegaram no local, o corpo ainda tinha muito sangue, o que acaba indicando que essa jovem provavelmente foi executada ainda durante a madrugada ou no início desta manhã. Nós estamos entrando agora no local exato onde o corpo dessa jovem foi encontrado, que fica nos fundos de uma casa. Existe essa mureta e logo aqui atrás este pequeno córrego. Segundo informações de policiais militares e dos moradores da área, o corpo estava exatamente neste local. O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi acionado para fazer a perícia inicial desse corpo. Eles acabaram identificando um corte profundo no pescoço dessa vítima e também identificaram que ela estava com a cabeça raspada, ou seja, além de ter sido executada nesse local, os possíveis autores de mais esse homicídio aqui na capital também rasparam a cabeça da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai tentar investigar esse caso para apurar todas as circunstâncias desse homicídio e, quem sabe, identificar os autores. Os moradores da área foram ouvidos pela Polícia Militar, mas não conseguiram reconhecer essa vítima. Inclusive, algumas especulações foram feitas pelos moradores da área. Algumas pessoas diziam que essa jovem seria uma moradora do bairro Compensa, da zona oeste de Manaus, e teria sido trazida para este local para ser executada. Mas essa informação somente vai ser confirmada depois das investigações feitas pela Polícia Civil. Além disso, este local em que ela foi encontrada é um local onde passam poucas pessoas. Então, inicialmente, alguns cachorros, como a gente pode ver, acabaram encontrando o corpo dessa vítima, começaram a latir, o que chamou a atenção dos moradores da área, e aí eles vieram para este local, acabaram encontrando essa jovem e acionaram a Polícia Militar. O Instituto Médico Legal já esteve aqui no local e fez a remoção do corpo. Agora, as investigações devem apontar quem é essa jovem e, de fato, também por que ela foi morta neste local. É o que a gente espera que a investigação aponte mesmo. Agora, olha esse caso. Uma adolescente de 14 anos, identificada como Bruna Kathleen, está desaparecida desde o último dia 16. Esta jovem que aparece nas imagens, põe na tela cheia, Piranha, por favor. Segundo familiares, a menina saiu de casa, da casa do pai, do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, para ir para a residência da mãe, que fica no Zumbi, também na Zona Leste, e não foi mais vista. De acordo com a polícia, Bruna teria dito a uma vizinha que encontraria com um amigo. Os parentes já registraram o boletim de ocorrência e suspeitam que ela esteja no município de Novo Airão. Se você tiver qualquer informação que ajude a localizar essa menor, ligue para o número 99380 1365. 99380 1365. Esse número que aparece no cartaz, onde está a imagem da jovem. Se ela mesma estiver vendo este apelo, ou alguém próximo, ou a pessoa com quem ela estaria, entre em contato com a família, dá um oi, dá um sinal de fumaça, passa uma mensagem, tira um pouco a preocupação dessa família, pelo amor de Deus. Agora, é algo que precisa ser feito muito urgente, porque em caso de desaparecimento, quanto mais tempo se demora a se encontrar a pessoa, mais a preocupação aumenta, porque existe a possibilidade de algo sério acontecer. É algo que a gente precisa dizer, né? Principalmente quando são jovens, quando são adolescentes, quando são meninas, sempre desaparece o que muita gente diz, não, isso foi atrás de algum namorado, ou foi atrás de alguém, a menina, tem muita gente que diz isso, às vezes até no atendimento em delegacias, se pensa logo nisso e não se dá a atenção necessária. Qualquer desaparecimento precisa ser investigado o mais rápido possível, porque, meus amigos, existe muita gente ruim neste mundo. E a gente precisa se precaver. Então, se essa jovem saiu de casa para encontrar com alguém e está com essa pessoa, pelo amor de Deus, fale com a sua família, ou essa pessoa também, entre em contato com a família. Mas se é outro caso, você que viu, que sabe onde está, por favor, tem um telefone que a gente divulgou aí, está aí na sua tela, 99380 1365. Um homem suspeito de furtar casas em diversos bairros aqui da capital está sendo procurado pela Polícia Civil. Ele foi flagrado por câmeras de vigilância de uma das residências onde ele cometeu o crime.
Foi depois que as vítimas começaram a denunciar a ação criminosa deste homem, fazendo boletins de ocorrência nas delegacias, é que a Polícia Civil conseguiu identificar a forma, a característica como este homem age durante os delitos cometidos aqui na capital amazonense. De acordo com o delegado titular do 4º Distrito Integrado de Polícia, este homem utiliza um carro vermelho clonado e consegue entrar nas casas, quebrando os cadeados e retirando os miolos das fechaduras. Nos últimos 3 meses, ele cometeu pelo menos 6 furtos em diversas áreas aqui de Manaus. E foi durante uma dessas ações que as câmeras de segurança de uma das casas registraram toda a ação desse homem. Na verdade, ele nem conseguiu concluir este crime, porque quando ele entrou na residência, o alarme foi acionado e ele acabou se assustando com esse barulho e fugiu do local. Mas foi aí que a vítima pegou essas imagens e trouxe até a delegacia, o 4º Distrito Integrado de Polícia, para fazer essa denúncia. Ela já tinha sido vítima anteriormente e desta vez ela instalou um alarme dentro da residência, inclusive com imagens, e do lado de fora também. Se vocês analisarem no vídeo, vocês vão perceber que dentro da casa já pega o cara lá fora tentando cortar o cadeado da porta. E em razão da instalação desse alarme, ele desistiu da empreitada criminosa. E aí, de posse dessas imagens, ela trouxe até o 4º DIP, e aqui a gente fez o levantamento da placa utilizada no veículo Corsa vermelho. E verificou que tinha 6 boletins de ocorrência relacionados a furtos e a tentativas de furtos. E através dessas imagens que o delegado quer agora ajuda da população que possa reconhecer e trazer informações que vão ajudar agora a polícia a identificar a verdadeira identidade deste homem. E agiu aqui no Grande Vitória, nesse mesmo mês agiu na Cidade Nova, ele agiu também na comunidade Mundo Novo. Só para passar para vocês, tá? Na Cidade Nova, perto do Colégio Militar número 2, agiu também no Monte das Oliveiras e agiu, por último, aqui nesses 3 meses, na Rua Cravinho Jorge Teixeira, 4ª etapa. Portanto, se quiserem fazer denúncia, fiquem à vontade para entrar em contato conosco no 99415-5159. Viu aí o giro que ele dá na cidade, né? Grande Vitória, Jorge Teixeira, Monte das Oliveiras, aí desce para a Cidade Nova, Mundo Novo. De repente ele mora aí entre essas áreas aí da Zona Leste e da Zona Norte. E quantos outros furtos não deve ter feito, já que há tantos boletins de ocorrência e também esse flagrante sobre o flagrante desse criminoso. Aqui desistiu, mas o carro já aparece em outros furtos pela cidade. É um absurdo. Olha aí o sujeito que está sendo procurado pela polícia. Denuncie, meu amigo. Se você sabe quem é, denuncie. Pega o telefone e liga. Você não precisa se identificar, não, nem confrontar. Se é teu vizinho, se é teu parente também, eu teria vergonha se esse homem fosse meu parente. Se fosse um tio, um amigo, um irmão, seja lá quem for, mas ia denunciar. 181-190 é o número dele. E por falar em furtos, por falar nesse tipo de crime, viu? O furto de fios elétricos está cada vez mais comum em Manaus. Lá no Santo Agostinho, um homem foi preso na última quarta-feira. Agora, deixa eu falar com a May Chapiama sobre May, tá complicado, né, May? É fio, é invasão de casas. Ontem a gente trouxe aqui um cara que roubou um alicate de cima, furtou, na verdade, um alicate de cima de um balcão. Eu não sei o que ele vai fazer com o alicate que ele furtou lá. Agora, nesse caso aí, esse homem foi preso, não foi, May? Sim, Emanuel, a gente sabe que esses furtos acontecem porque existem os compradores aí desses furtos. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária detiveram um homem na noite desta quarta-feira ali no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital, suspeito de furtar fios e cabos. Segundo informações da polícia, era por volta de 9 horas da noite, quando eles receberam uma denúncia via rádio, informando que esse homem estava ali na rua Hidra, furtando fios e cabos. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, chegando lá, eles encontraram esse homem que já estava detido
pelos populares junto com uma mochila. E dentro da mochila estavam os fios e os cabos possivelmente furtados. Depois disso, ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, ali também na zona oeste da capital, para todos os procedimentos legais. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Bom, vamos esperar que esses procedimentos legais, de fato, enfim, o responsabilizem por isso. Agora, meio parece que não foi só esse caso registrado, não. Lá no bairro Alvorada, o dono de uma lan house foi preso por furtar energia. Como foi que descobriram esse desvio de energia? Inclusive, meio, esse caso de energia deu confusão recentemente, né, com gente importante. O Piranha aqui diz que todo mundo é importante, né? Com gente que estaria acima de suspeito. Mas fala pra gente desse caso no Alvorada. Pois é, Manuel. Olha, a Amazonas Energia, em conjunto com a Delegacia Especializada de Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações, realizaram uma operação nesta quarta-feira em uma lan house e também lava-jato ali na rua 16, no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste da capital. No momento que a equipe da Manaus Energia chegou no local juntamente com os policiais, eles já identificaram o desvio de energia elétrica que estava em uma ligação clandestina ligada em 3 fases, diretamente na rede de baixa tensão que já ligava os equipamentos ali do local. O proprietário estava no estabelecimento, foi preso em flagrante e foi conduzido para a delegacia pelo delegado Alfredo da Bella. Ele deve responder por furto de energia elétrica. A energia do local ficou suspensa e, segundo a Manaus Energia, esse prejuízo à concessionária foi por mais de R$90 mil. É importante ressaltar, segundo a Manaus Energia, que as pessoas denunciem esses furtos, que devem ser pelo telefone 0800 701 3001 ou também pelo aplicativo. Esse homem deve responder aí e o fornecimento de energia no estabelecimento ficou suspensa até o pagamento aí dessa multa, viu, Emanuel? Eu volto com você. A gente sabe que os custos para se manter uma empresa são altos, seja com energia, com combustível, alguma coisa, mas isso não dá direito nem desculpa a ninguém para cometer crimes. Meio Chapema, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Agora, traz para a gente a participação do nosso telespectador, por meio do WhatsApp, hein? 9291-2167. Bom dia, sou a Sofia e o Paulo Vitor. Manda um beijo para a gente, estamos ligados no Manhã no Ar, somos lá do Mutirão. O Paulo não está muito animado nessa foto não, né? Um beijo para vocês. Bom dia. Amo esse programa. Todo dia acordo esse horário para assistir o melhor programa do dia. Poxa vida, muito obrigado pela participação. Só faltou dizer quem é você. Bom dia, Manuel. Ligadinhos nas informações. É o Henrique, Davi e Vini. São Raimundo. A foto é da Gisele. Muito bem, um abraço aí para a família ligados aqui no nosso programa. Tem mais? Tem mais interação? Daqui a pouco a gente traz mais. Vamos de informação ainda. Olha, a partir de hoje, os serviços de transporte aqui em Manaus terão um funcionamento diferenciado para atender o fluxo de pessoas que devem ir ao centro para as compras natalinas. É isso mesmo, vai ter alterações, vão ter mudanças nas linhas dos ônibus, vai ter reforço, mas quem vai explicar isso para a gente é o Leon Furtado. Leon, explica para a gente que linhas de ônibus, quais são as principais alterações. Vamos informar o nosso público aí que tem gente que está com dinheiro no bolso, está forrado, como a gente diz aí na linguagem popular, querendo fazer essas compras. Pois é, Manuel, justamente por conta dessa movimentação intensa para as compras de Natal, muita gente também já adiantando para comprar aquelas roupas para o ano novo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana anunciou que vai fazer uma intensa fiscalização a partir de hoje até a próxima segunda-feira, para saber se está tudo certo, acompanhando aí os mais diversos setores do trânsito. Além do transporte coletivo também, que vai contar com uma ampliação da frota aí, né, do atendimento aos usuários que vão fazer essas compras, bem como também para os trabalhadores que ficam até um pouco mais tarde nos shoppings, nos centros comerciais aqui da cidade. Então as linhas que vão receber essa alteração, ao todo são 6 linhas, entre elas estão o 640, a linha 678, 350, 351, a linha 671,
também a linha 652. Todas essas linhas vão operar com uma viagem extra após a meia-noite para atender todo esse público. Então essas fiscalizações começam a partir de hoje. As equipes também do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão atuar também junto a essas linhas, né, que vão estar trabalhando com esse horário estendido, Emanuel. Então uma grande facilidade aí para todos que vão, principalmente para o centro da capital amazonense, já adiantar todas essas compras, aproveitar os descontos. E a gente segue acompanhando também toda essa movimentação do comércio nas reportagens, que está bastante intensa em toda a cidade. Emanuel, de volta com você. É isso mesmo, Leon. Muito obrigado pelas informações, Leon. Traz, por favor, essa tela que o Leon falou ainda agora, só para a gente fazer um reforço das linhas de ônibus que vão ter alterações. Olha, tá aí no seu vídeo. 640, né, que é o do T3 Cidade Nova T1 Centro, o 678, lá do T4 T5 Ponta Negra, o 350 T3 Parque das Laranjeiras T2 Cachoeirinha, o itinerário dele, o 351 T4 T3 Parque 10 T2 Cachoeirinha e o 671 que passa no T5 no T2 também pela Cachoeirinha, e além do 652. Essas são as linhas que serão ampliadas. Você que utiliza essas linhas já anota, já se programa. A produção também está pedindo aqui para eu enfatizar sobre os cuidados que precisam ter na hora de atravessar a rua. O cuidado do trânsito. Você está no centro de compras, atento às promoções, distraído por ali, não pode descuidar do trânsito de forma nenhuma, viu? Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente repercute as declarações do prefeito de Manaus, que acusou a PM de proteger ou de estar atuando a favor de um grupo criminoso, viu? A corporação ficou revoltada e não é para menos, obviamente. E ainda, para evitar massacres nos presídios, a SEAP vai passar a adotar novas medidas. Os detalhes eu conto depois do intervalo.